Bom dia, igreja. Bom dia. É sempre uma alegria muito grande quando nos juntamos no dia de sábado, o dia que o nosso Deus separou e fez diferente de todos os outros, para nós adorarmos o Deus Criador dos céus e da terra. Nós estivemos lá durante a semana com o irmão de Sweden, como disse o pastor Kleber, e hoje temos a grata satisfação de ter uma igreja ainda maior. Sabem, eu tenho por hábito dizer, quando vou às igrejas, fazer as programações, eu tenho por hábito dizer que muitas vezes eu chego a uma igreja e eu não conheço quase ninguém. E é o caso aqui. Talvez aqui dentro desta sala eu conheça 20, 30 pessoas, são aquelas com quem estivemos durante a semana. Mas há uma coisa que eu sei sempre. Onde estiver a igreja adventista, aí está a minha igreja. Amém. Então, até ontem, eu neste país tinha uma igreja que era a igreja de Sweden. A partir de hoje, todas as igrejas deste país já são a minha igreja também. Então, por isso já sabem. Onde forem, onde estiver uma igreja adventista, ali está a vossa família, ali está o vosso trono. Eu já tive o grato privilégio de partilhar a palavra do Senhor em 4 continentes diferentes. Sabem uma coisa que eu descobri? Eu chego à América do Sul, à América do Norte, à África, pela Europa, e eu chego ao sábado à igreja, e o estudo da Bíblia da lição da Escola Sabatina é o mesmo, os hinos que nós cantamos são os mesmos, com letras diferentes, as conversas que eu tenho com os irmãos são as mesmas conversas que eu tenho na minha casa, é tudo muito parecido. Então, mesmo não sabendo o vosso nome e a vossa história, eu sei que eu tenho muito mais em comum com qualquer um de vós do que com os vizinhos que moram no meu prédio. Ao nos juntarmos, no sábado em particular, nós temos um propósito: adorar o nosso Deus, reconhecê-lo como nosso Senhor, mas também aprender. E quando chegamos à igreja, é bom que cada um de nós venha com uma pergunta na mente: o que tem o bom Deus para me ensinar hoje na igreja? Se os irmãos daqui a 60 minutos, no final da programação, saírem por aquela porta iguais ao estado em que estavam quando entraram, algo correu mal aqui hoje de manhã. A vossa presença aqui não é apenas e só para participar de um evento. O mundo está cheio de eventos. Podemos participar de qualquer lado. Não é para ouvir alguém a falar apenas e só. Isso acontece em qualquer anfiteatro deste mundo. Agora, em poucos sítios, acontece a resposta à pergunta: o que é que Deus vai transformar em mim hoje? Que pessoa diferente vou ser eu hoje depois de sair desta cerimónia de adoração ao nosso Deus? E é este o propósito que me traz aqui para partilhar com os irmãos uma reflexão e uma meditação sobre uma história da Bíblia muito conhecida, mas que talvez nós possamos desdobrá-la para descobrir algo que nunca percebemos quando vimos esta história. Trouxeram a vossa Bíblia? Trouxeram? Sim. É bom. Então vamos abrir a Sagrada Escritura no Novo Testamento, no livro de Lucas. Mateus, Marcos, Lucas, terceiro Evangelho. E nós temos no capítulo 7 de Lucas, temos aí alguns episódios, algumas histórias, e eu vou querer refletir com os irmãos na história que está a partir do versículo 11. Já estão lá? Sim? Sabem que eu aprendi uma coisa na América. Quando o pregador pede para abrir a Escritura e pergunta se já chegaram lá,
Os irmãos dizem amém. Se não chegaram, pedem misericórdia. Já chegaram lá? Amém. Mateus não. Lucas, no capítulo 7 e no versículo 11, relata a história que nós conhecemos como a história da viúva, ou da viúva e do seu filho também, de Naim. E a Sagrada Escritura diz assim, e os irmãos vão acompanhando. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando, tocou o esquife e os que o levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. De mão no ar, quem já leu esta história antes? Se calhar a maioria de nós. Quem nunca ouviu esta história? Ok, então partimos de uma base que nós conhecemos os princípios e os pontos principais da história. Eu gostaria agora de falar dos detalhes da história. Então vamos voltar lá ao princípio. E o que é que acontece? Diz que no dia seguinte, ou seja, Jesus era um personagem que estava sempre em atividade. Não tinha tempo para perder. Então no dia anterior tinha acontecido algo e no dia seguinte ele foi a uma cidade chamada Naim. E agora vejam o que é que diz a Escritura no versículo 11. Com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Agora vocês imaginem comigo. Jesus vai a caminho de uma determinada cidade e ele vai à frente caminhando para essa cidade. De acordo com a Escritura, quem é que ia imediatamente atrás dele? Os seus discípulos. E imediatamente atrás dos seus discípulos, quem é que ia? Uma grande multidão. Então imaginem na vossa mente, irmão White diz, para a nossa mente se demorar nas cenas relatadas na Sagrada Escritura. Vai Jesus caminhando, atrás dele os seus discípulos, vamos dizer que iam 12 homens atrás dele, e depois atrás dos discípulos iam muito mais. Então há um cortejo, há uma procissão que vai seguindo, e Jesus vai caminhando à frente, seguido pelos seus discípulos e seguido por uma grande multidão. Detalhe, eles iam a caminho de uma cidade. Agora ajudem-me lá. As cidades, por defeito, eram construídas nos lugares altos ou nos lugares baixos? Nos lugares altos. Para ter uma muralha, para mais facilmente se proteger dos seus inimigos. A porta da cidade normalmente era muito larga ou era mais estreita? Era mais estreita, para impedir que os inimigos pudessem entrar com facilidade. O que quer dizer que em frente à porta da cidade, o caminho não era largo, era estreito. Mas cá embaixo, na planície ou no planalto, o caminho podia ser largo para os viajantes caminharem. Só que Jesus vai a conduzir os seus discípulos, e deixem-me dizer de outra maneira, ele vai a conduzir a sua igreja, seguida por uma grande multidão, e ele está cá embaixo e vai a caminho da cidade. O que quer dizer que à medida que Jesus vai avançando e a sua igreja vai seguindo, o caminho vai estreitando, vai estreitando, vai estreitando, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai estreitando, até chegar à porta da cidade. Será que isto diz alguma coisa aos irmãos? Será que a caminhada cristã, em particular o adventista do sétimo dia, tem algo a ver com subir um caminho, que vai estreitando, até chegar à porta de uma cidade? Sim ou não? E não estou a falar da cidade de Naim. A caminhada do adventista do sétimo dia é caminho de uma cidade que se chama a Nova Jerusalém. E é um caminho só, que fica mais difícil a cada passo, que pode ter dificuldades que nós não imaginamos.
e vai ficando mais estreito, vai ficando mais difícil, mas a cada passo que damos, estamos mais perto da porta da cidade. Talvez esta história seja mais do que o relato de uma mãe que sofria pela morte do seu filho. No versículo 12, diz que quando chegou perto da porta da cidade, ou seja, já tinham subido bastante e estavam perto de chegar ao destino, eis que levavam um defunto. Ou seja, eles deparam-se com um funeral. Levavam um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Ou seja, o que é que nós temos a sair da cidade? Nós já vimos o que é que tínhamos chegando à cidade. Agora, saindo da cidade, o que é que nós temos? Um morto, seguido da sua mãe, seguido de uma grande multidão. Vejam lá o que diz o versículo 12. Vai o filho único de sua mãe, que era viúva, com ela vai a mãe, e depois vai uma grande multidão. Como é que dissemos há pouco? A subir o monte para entrar na cidade, e a Jesus, seguido dos seus discípulos, seguido de uma grande multidão. O que é que nós temos a sair da cidade? Um morto, seguido da sua mãe, seguido de uma grande... O que é que nós temos aqui? Deixem-me dizer isto de outra maneira. Jesus disse de si próprio: eu sou o caminho, a verdade e a... Então nós temos um confronto entre duas multidões. Uma liderada pelo príncipe da vida e a outra liderada pela morte. A multidão liderada pela vida e pelo príncipe da vida vai subindo, vai crescendo, vai se aproximando da cidade. A multidão liderada pelo morto ou pela morte vai saindo da cidade, deixa a cidade para trás, vai descendo, e quando desce ou quando descemos, o caminho é mais fácil. E quando descemos da cidade para a planície ou para o planalto, o caminho vai alargando, vai ficando mais largo. Conclusão. Será que isto é mais do que uma história de Jesus se ter encontrado com um funeral? Será que a primeira coisa que podemos aprender é quando seguimos a Jesus, quando seguimos o príncipe da vida, o caminho pode ficar mais difícil, o caminho pode subir e pode fazer suar, mas quando seguimos a morte é tudo fácil, porque é descer, é fácil, não dá tanto esforço e o caminho até vai alargando. Quando nos confrontamos com dificuldades, é possível que esteja tudo certo. Quando nos confrontamos com muitas facilidades na nossa vida, é possível que esteja tudo mal. Agora a pergunta é: o que é que vai acontecer? Por uma razão muito simples. Porque nós já concluímos que à medida que nos aproximamos da porta, o caminho vai estreitando. Então, a multidão liderada pela vida por Jesus está a chegar junto à porta. A multidão liderada pela morte está saindo da porta, mas o caminho é estreito. O que quer dizer que não dá para as duas multidões passarem uma pela outra. Alguém vai ter que ceder, vai ter que se arrumar para o lado para a outra multidão poder passar. Quem é que vai ganhar o confronto? Versículo 13. E vendo-a, neste caso Jesus vendo a mãe, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Vamos parar aqui por um momento. Nesta cena toda, a multidão que seguia Jesus e a multidão que seguia a morte, havia ali uma pessoa, mais do que todas as outras, que tinha razões para chorar. Ela era viúva e tinha perdido o seu único filho. Contexto: naquele tempo, a sobrevivência das mulheres dependia de quem? Do marido. Só que ela já não tinha marido. Então, como não tinha marido, ela ia depender ou de um remidor, que não é apresentado na cena, ou do seu filho. E quantos filhos é que ela tinha? Um. Mas o que é que tinha acontecido ao filho dela? 0. Ou seja, de acordo com aquilo que o texto diz, quais eram as perspectivas de futuro para esta mulher? Boas ou más? 0. Eu não tenho marido, eu não tenho filho, a história não apresenta um remidor. O futuro desta senhora era sombrio. O futuro desta senhora era incerto.
ela não sabia como iria sobreviver. Se alguém tinha razão para chorar naquele momento, era esta senhora. E aparecem lá todas estas pessoas que lá estavam, que podíamos ser nós, e o máximo que nós podíamos fazer era dizer: coitada, pobre desta senhora, e agora o que será dela? Mas Jesus chega junto dela e diz: não chores. Oi! Seria Jesus insensível? Certa ocasião, Jesus disse à sua própria mãe, e para aqueles mais jovens que estão aqui, a nossa mãe é a pessoa do mundo que merece o nosso maior respeito. Não é que os outros não merecem, mas a nossa mãe é quem merece mais. Jesus chegou junto de sua mãe e disse assim: mulher, que tenho eu contigo? Aparentemente poderia ser um bocadinho delicado com sua mãe, mas não pode. Jesus não pode ser isso. Sabem o que é que acontece? O que acontece é como em todos os casos, Jesus vê o fim desde o princípio. Para nós, isto é um funeral para enterrar o defunto e para nos lamentarmos com a sorte daquela mãe. Para Jesus, é uma razão de se mover de íntima compaixão com a pessoa que mais sofria naquele momento e trazer desde logo um raio de esperança quando lhe disse: não chores. Agora, para nós é fácil, porque nós estamos a pensar, estamos raciocinando e estamos dizendo: claro, Jesus ia ressuscitar o filho dela. Mas aqueles que estavam lá não sabiam isso. Nem a mãe, nem os discípulos, nem a multidão que estava no cortejo fúnebre, ninguém sabia o que Jesus ia fazer. E Jesus chega lá e diz: não chores. Sabem o que isto quer dizer para o povo do Senhor hoje? Irmão, nenhum de nós tem a certeza do que vai acontecer amanhã. Nenhum de nós sabe as dificuldades, os problemas, as lutas, as aflições que vamos ter amanhã. Ninguém garante que daqui a 5 minutos vamos estar com vida. Mas pior do que isso, pode haver aqui alguém dentro desta sala hoje que tenha neste momento uma grande aflição e um grande problema na sua vida. E olhe para o dia de amanhã e pensa assim: eu não vou conseguir. Eu não sei como vou fazer. Eu sou um caso sem esperança. Eu sou um caso perdido. Pode haver alguém que esteja aqui a pensar. E nós não sabemos o que vai acontecer. E nós não sabemos se Deus vai escolher intervir no nosso caso. Mas há uma coisa que nós sabemos. Logo à cabeça. Se Jesus aparecesse aqui em pessoa, o que ele iria dizer a esse aflito, a esse atormentado, o que era? Não chores. Não chores. Quando? Quem é que aqui tem ou já teve crianças pequenas? Então vocês vão entender. Às vezes o nosso filho pequeno está a chorar com uma doença, com um problema qualquer. E nós nem sabemos bem como vamos resolver o problema dele. Mas acontece ou não acontece chegarem lá, pegarem o filho ao colo, darem um abraço e dizer assim: filho, não chores. Já aconteceu com alguém isto? Porquê? Porque nós, como pais, daríamos até a própria vida para resolver o problema dos nossos filhos. É ou não é? Nós faríamos tudo o que estivesse ao nosso alcance para resolver o problema, para que ele não chorasse mais, para que, conforme diz o salmista, o pranto e o choro durante a noite se tornassem alegria pela manhã. E é por isso que Jesus chega junto a esta senhora e vai-lhe dizer: não chores. E agora vou eu acrescentar o que não está lá, mas é apenas uma paráfrase minha: não chores porque eu estou aqui. Esta era uma boa ocasião para a igreja dizer amém. Amém. Por uma razão muito simples. É verdade que nós temos aflições. É verdade que nós podemos chorar. É verdade que nós podemos ter perturbações na nossa vida. É verdade que pode aparecer uma barreira à nossa frente que nem imaginamos como vamos conseguir ultrapassar. Mais do que isso, é desconfiança de Deus. Lamentar e desesperar pela nossa situação é não acreditar
que temos um Deus que nos diz não chores e que pode resolver o nosso problema. Não como nós queremos, não no tempo que nós queremos, mas conforme Ele sabe. Havia um homem de grande sofrimento na Bíblia, em que no meio da sua desgraça enorme, em que ele perdeu tudo, exceto a esposa, ele disse: mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Amém? Então o que é que Deus disse a Jó? Não chores. O que é que o próprio Senhor disse, parafraseando, ou por outras palavras, naquela noite em que lutou com Jacó, quando na manhã seguinte o irmão de Jacó ia lhe tirar a vida? Não chores. O que é que ele disse àquela senhora que foi atirada aos pés dele para que ele a condenasse? Não chores, vai e não peques mais. O que é que Deus te diz a ti hoje no meio da tua aflição? No meio do teu sofrimento? Não chores. Espera para ver o que eu vou fazer. Aguarda para tu veres como eu resolvo a tua situação. 14. Versículo 14. Chegamos, tocou o esquife, ou o caixão, e os que o levavam pararam. Vamos fazer aqui uma pausa. De acordo com as leis levíticas, ou mosaicas, melhor dizendo, ou no Levítico, que o próprio Jesus tinha dado a Moisés, não era permitido tocar o caixão quando o caixão carregava o morto. Por isso é que colocavam, tal como na arca, por exemplo, colocavam aquelas argolas para fazer passar um pau, não é? Para segurar e não tocar no caixão, porque seria imundo. E o Senhor vai e toca no caixão. O desrespeito aparente por um costume destes era o suficiente para todos pararem o que é que está a acontecer. E foi exatamente isso que aconteceu. E Jesus falou para quem? Jesus falou para quem? Não falou para a sua igreja, não falou para a multidão que há atrás da igreja, já tinha falado com a viúva que tinha perdido o filho, não falou para ela agora, falou logo de seguida para quem? Para o morto. O que é que lhe disse? Levanta-te. Levanta-te. E aquele que estava morto assentou-se e começou a falar. Vejam só no versículo a seguir, é que o Senhor o entrega à sua mãe. O que quer dizer que quando o morto ressuscitou do sono, quem foi a primeira pessoa com quem ele falou? Quando tu acordas de manhã, qual é a primeira coisa que vem do teu pensamento? As aflições do teu trabalho? O horário para deixar o filho na escola? As preocupações da tua vida? Aquilo que tu não sabes como vais resolver? A primeira coisa que este morto fez quando saiu do sono foi falar com o Senhor que o tinha salvado. Só depois é que o Senhor o foi entregar à sua mãe. O relato aqui não o diz, mas nós podemos imaginar Jesus chegar junto àquela senhora e dizer: percebes agora porque é que eu disse para tu não chorares? Percebes agora porque é que eu disse para tu confiares em mim e esperares em mim? Não, no dia em que Jesus voltar, no dia, será passado 7 dias, em que entrarmos na Canaã celestial e o Senhor estiver lá a colocar a coroa da vitória na cabeça de cada um, o Senhor vai dizer para nós: percebes agora porque é que eu disse para tu não chorares? Percebes agora porque é que eu disse para deixar o assunto comigo? Percebes agora porque é que eu consigo resolver aquilo que mais ninguém consegue resolver, como bem explicado por esta mímica que tivemos aqui há minutos? Só que aconteceu mais alguma coisa, ou mais duas coisas. Versículo 16. De todos se apoderou o temor. De todos. Quem são todos? Quem são todos? Eram os discípulos e a multidão que seguia Jesus, e a mãe e a multidão que seguia a mãe. De todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus. Todos juntos diziam: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Amém. Então nós tínhamos duas multidões, uma liderada pelo príncipe da vida, a outra liderada pela morte. Quando há um confronto, quem sai vitorioso? O príncipe da vida. Amém. Enquanto o príncipe da vida sai vitorioso, não temos mais duas multidões, não temos mais dois grupos. Quanto é que temos? Um. E aproveitando o evento em que nós estamos, a partir deste momento, nós passamos a ter uma multidão
uma família e um dom. Amém. Qual era o dom? O que é que esta família cantava? O que é que esta família pregava? O que é que este grupo tinha para dizer? Bom, vamos embora, que já se faz tarde, temos que ir fazer o jantar. Era essa a preocupação deles, a primeira? Temos que ir buscar os filhos à escola, ainda tenho que ir preencher a minha declaração de impostos, está em atraso. Era esta a preocupação deles? Tenho que enviar os currículos para as empresas, porque eu preciso urgentemente ter um emprego. Era esta a preocupação deles? Qual era a preocupação de uma só multidão, uma só família e um só tom? Versículo 17. Correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Correu dele esta fama. Quer dizer que os que estavam lá, aquela multidão, aquela família, teve um só tom em fazer o quê? Contar aos outros aquilo que Jesus tinha dito. Sabem o que é que isto se chama? Tornaram-se imediatamente missionários, imediatamente evangelistas. Uma só família, um só tom e uma só multidão na pregação da mensagem daquilo que Jesus tinha feito. Igreja Adventista, será que esta história nos ensina a nossa experiência como crentes, como conversos e como igreja? Diz que a mensagem foi por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. A primeira preocupação desta multidão foi dar testemunho de Jesus. Depois, tratavam das suas coisas. A primeira multidão dos discípulos foi seguir a Jesus. Depois, tratavam de alimentar as suas famílias, que até o próprio Jesus fazia isso, quando multiplicava pães e sobrava um cesto cheio para cada um. Qual é a primeira preocupação da nossa vida? Deixem-me fazer uma proposta. A primeira preocupação da nossa vida deve ser pertencer à multidão certa. Porque os que seguiam a Jesus não trocaram de multidão, ficaram. Mas os que seguiam a morte, o que é que fizeram? Trocaram de multidão. Já não desciam o caminho, passaram a subir. Já não saíam da cidade, passaram a entrar. Será que precisamos trocar de multidão ainda hoje? Será que precisamos de escolher um novo líder para a nossa vida? Nós hoje não temos apenas um sermão, não temos apenas um culto propriamente dito em que vem aqui ouvir alguém. Nós hoje temos alguém, mais do que um, que vai dar testemunho desta história que acabamos de ouvir. Nós temos o testemunho de alguém que vai dizer: eu quero mudar de multidão. Eu não quero seguir a multidão liderada pela morte. Eu não quero seguir a multidão que sai da cidade e que deixa o caminho. Eu quero me juntar à multidão que sobe, à multidão que entra na cidade, à multidão que é liderada pela pessoa de Jesus, que é o príncipe da vida. Nós vamos passar a palavra ao pastor Clebson e aos pastores e vamos ver o testemunho que vai ser dado por aqueles que querem mudar a multidão. Feliz sábado a todos. Chegou um momento que a Bíblia diz que a festa do céu quando acontece, quando o pecador se arrepende e pode se manifestar. Neste momento eu gostaria de chamar as nossas batizadas e nós iremos fazer o voto batismal logo a seguir o batismo. Gostaria de apresentar a vocês a Gelme, a Cris, a Elisa, a Raquel e a Patrícia.
declaração de crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia e se compromete a viver pela graça divina em harmonia com esses ensinos? Sim. Deseja ser batizado como testemunho público de sua fé em Jesus Cristo para ser aceito na comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia e deseja apoiar a Igreja em sua missão como fiel mordomo, mediante a sua influência pessoal, dízimos e ofertas de uma vida de serviço? Sim. Amém. Deus abençoe vocês. Como foi mencionado, com certeza a festa no céu nesta manhã. E eu fui muito feliz hoje, nesta manhã, estar aqui com esta jovem, a Isa. Ela é uma menina muito especial, uma menina muito inteligente, leva as coisas de Deus muito a sério. E quando a gente visitando ela, perguntar algumas coisas com ela, e normalmente quando você vai lidar com criança, você tenta falar alguma coisa assim, meio infantil, né, para criança. Mas com ela não. Quando eu cheguei lá, o papai, quando ela já tinha passado o voto vacinal para casa, eu perguntei alguma coisa, não, não tem. E aí depois a gente conversando, ela começou a fazer algumas perguntas, assim, ela é uma menina muito inteligente mesmo. E com certeza não é porque ela tem apenas 8 anos de idade, mas porque ela não compreende o que ela está fazendo na Cristo. Com certeza entende que Cristo é o Salvador dela, ela compreende que Cristo vai voltar um dia e que ela quer se preparar para esse dia e quer levar outras pessoas junto com ela. Eu estou muito feliz de poder realizar esse batismo desta jovem, que com certeza é uma bênção e vai continuar sendo uma bênção para você. Como eu mencionei, é um privilégio muito grande para nós, pastores, podermos realizar batismos. E quando é um jovem, uma jovem, uma igreja, é uma alegria muito maior, porque nós sabemos que tem muitos anos pela frente que ela vai servir a Deus, com certeza. E é meu privilégio, nesta manhã, como ministro do Evangelho, batizar você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão dos seus pecados, e a igreja diz: Amém! E a festa não pode parar, com certeza, né? Gostaria de convidar a Cris e Jéssica neste momento. Nós temos um vídeo, é isso? Ok? Vamos ver esse vídeo. Isa, felicidades, princesa. Deus abençoe grandemente pela sua decisão. Que Jesus te abençoe. Amém, amém. Elisa, estamos muito felizes com a sua decisão, com o seu batismo, tá? Você é tão pequenininha, tomou uma decisão tão importante. Que Jesus te ajude no seu caminho até a volta dele, tá? Eu desejo o seu louvor, tá?
Parabéns, Elisa, pela sua decisão, muito linda a sua decisão, tá? Que o Papai do Céu continue te abençoando cada dia mais, tá? Vovó tem o maior orgulho desse engravidar com você. Parabéns. Elisa, Deus abençoe, pela boa escolha, batizar, se entregar a Deus. Deus vai te abençoar bastante. Boa sorte para você. Elisa, a gente está muito orgulhosa de você, Deus te abençoe, e desejo a Elisa esperando aqui, hein? Parabéns aí aos papais pela educação que levaram a Elisa até essa decisão. E parabéns a você, Elisa, é a decisão mais importante da sua vida. Parabéns, que Deus te abençoe. Tchau. Oi, Elisa, minha sobrinha querida, saudades de você, quero muito te ver.